Então, gente, voltando à explicação aqui, talvez ficou um pouco rápido porque o vídeo estava acabando o tempo. Esses reagentes, eles têm uma massa inicial, né, que é a massa de A e massa de B. De A, 3 gramas, de B, 8 gramas. Então, desse lado, os meus reagentes, se eu colocar os dois num pote, colocar carbono e oxigênio num pote, eu vou ter 11 gramas, normal. Quando eles vão reagir através de uma reação química, professor, mas manteve aqui o oxigênio e o carbono, não é físico? Não, porque o oxigênio estava sozinho, isolado. Isso aqui é uma molécula chamada O2. Isso aqui é uma molécula de C, de carbono. Aqui eu tenho uma molécula de CO2. Não é mais O sozinho, nem C. Eu mudei. Agora ele é um CO2. Mas continua com a mesma massa, 11 gramas. Ou seja, se eu mostrar isso numa reação química, A mais B, massa de A mais B, vai ser C. 3 gramas mais 8 gramas é igual a 11 gramas. Beleza? Tranquilo? Simbora. Outro cara importante para o estudo da química é o Proust, né, que trouxe a lei ponderal. Mas o que esse cara trouxe de ideia? Proust trouxe a lei das proporções definidas. Isso lá em 1797, tá? Parece que foi ontem, né? Pelo químico, ele era químico francês, né? Joseph Louis Proust. Ele viu que as massas do reagente e as massas dos produtos que participavam na reação obedecem sempre uma proporção constante. Ou seja, enquanto Lavoisier fala sobre a conservação da massa, ele diz sobre proporção, em quantidade. Então, por exemplo, olha só, num exemplo de uma substância, né? Independente da forma com que a substância é formada, a sua composição química é sempre a mesma. Então você pega cloro, que é o Cl2, tá? A fórmula química Cl2, porque são dois cloros. Mas o hidrogênio, aqui ó, o gás hidrogênio, o H, né? Juntando Cl2, dois cloros mais hidrogênio, eu tenho 2HCl, que é o ácido clorídrico. Mas o que ele está dizendo aqui? Que mesmo que essa substância, independente da forma dela, quando ela tem uma reação química, vai ter a mesma proporção. Por que a mesma proporção? Porque esse 2 aqui que está dizendo para mim, ele está dizendo que eu tenho 2 hidrogênios. Quantos hidrogênios tinha no começo? 2, professor. Isso, 2. E 2 cloros. Cl2. E aí, de onde veio esses 2 cloros? Lá do começo. Onde eu vejo isso na natureza, professor? Na verdade, na natureza não, mas nos produtos químicos para desinfetar a piscina, que até o nome dele é HCl+, que é o ácido clorídrico, que faz o cloro de piscina. Beleza, gente? Por que não mostra assim? H2Cl2. Porque fica muito mais fácil, na hora de montar uma reação maior, eu representar 2HCl. Porque o número maior do lado esquerdo quer dizer de tudo. Opa, esse CL ficou horrível, né? E quando colocar um 2 é só o que está do lado esquerdo, tá? Quando está na frente é do lado direito, representa quem está do lado direito. Quem está do lado esquerdo representa o lado esquerdo. Do lado direito representa o lado esquerdo. Beleza? Bom, sobre átomo, a gente sabe que átomo passou por várias mudanças, né? A gente viu, acho que no 8º ano, se eu não me engano, vocês veem os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico vem de Dalton, né? Um dos primeiros propostos, né? Dalton era meteorologista e físico, e ele foi um dos primeiros a defender que a matéria era feita por pequenas partículas, que são os átomos, né? A gente falou isso, né, lá que veio depois, né, da antiguidade, um pouquinho no século XVIII. Para Dalton, o átomo era uma minúscula esfera que não podia ser dividida nem penetrada, por isso que é impenetrável, indestrutível, indivisível, e não tinha cargas elétricas, muito diferente do modelo que a gente viu aqui, né, com cargas elétricas, que é um modelo mais moderno.
Mas qual que é a influência de Dalton sobre o estudo das ciências, né? Dalton, esse modelinho de usar as bolinhas é usado até hoje para explicar como os átomos se juntam pelas cargas. Tá? Mesmo o modelo de Dalton não ter carga, é um jeito fácil de mostrar, certo? E aí, os elementos químicos, lembrando que Dalton, quando ele conhecia os elementos químicos, só existiam 50. Hoje em dia, né, até 2018, eu tinha 118 elementos conhecidos. Mas essa observação é importante para a gente entender que os elementos químicos compreendem um conjunto de átomos, que são da mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Então, alguns elementos químicos, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, que tem até no livro, sódio, potássio, hidrogênio, ouro, cobre e carbono, são elementos químicos do nosso cotidiano, né? Ah, professor, mas por que o símbolo tem a letra diferente? Por conta da origem latina, né? Sódio, nátrium, por isso que é Na, cálium, potássio, né? Esse que é o K, hidrogênio, H, e por aí vai, ouro, cobre e carbono, né? Bom, e as fórmulas? Onde entra nisso tudo, essas fórmulas químicas, professor? Bom, as fórmulas químicas, elas nada mais são do que representação desse elemento químico. Tanto em número, quanto o que vai fazer aquela molécula, do que vai ser constituída. Então, por exemplo, H2O. Eu mostro quantos elementos tem, 2 hidrogênio na fórmula, e um oxigênio. E como ele está na molécula, 2 hidrogênios ligando a oxigênio. Ou seja, o oxigênio divide com 2 hidrogênios. Esse modo é uma forma abreviada, menor, para mostrar os símbolos. Tá? E a molécula da água, por exemplo, que é formada por 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio, é representada num tipo de fórmula. Bom, na última parte do vídeo nós vamos ver os tipos de substâncias e eu prometo que a gente acaba. Beleza? Qualquer coisa, toma uma aguinha, descansa e volta no vídeo. Até lá!